Estamos prontos aqui para começar a primeira edição de 2017 do Morning Show, sua revista radiofônica. Aqui na Jovem Pan, vem com a gente, hein? Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso aqui na nossa conversa dessa segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017, o primeiro programa nesse ano que começa. A sangue frio, o que sabemos sobre a chacina que chocou o país no final de semana? Um homem matou a tiros ex-mulher, o filho de 8 anos e mais 10 pessoas minutos antes da virada do ano em Campinas, no interior paulista. Em mensagens enviadas a amigos, ele explicou o seu plano diabólico. Pindaíba e criatividade. Em meio à pior crise financeira dos últimos anos, em São Paulo, João Dória se vestiu de gari e disse que vai limpar as ruas da cidade todas as semanas. Aliás, acompanhando aí essa informação política, todos os prefeitos que assumiram vieram com o discurso de posse aí pela redução dos gastos públicos. Calor que provoca arrepio, esse daqui mesmo que vocês conhecem, olha. Ai, ai, ai. Os detalhes da vida amorosa do casal que a gente mais ama nesse momento, Baby do Brasil e Casagrande. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando e você tá convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, ouvindo a nossa programação e a nossa conversa. Bom dia, Paulinha. Já temos uma hashtag, um Feliz 2017 pra você? Né? Só que você sabe como é que é aqui no Brasil. É ano novo já? Já começa a acontecer um monte de coisa, assim? Olha, eu tô aqui... Já 2 de janeiro já tá bombando. Eu tô no batente, 2 de janeiro, bombando, trabalhando. Minhas férias acontecem, e as suas também, só dia 13. Mas acho que a gente é meio exceção, né? Na verdade, aqui você sabe como é que é, né, Edgar? As coisas só engatam mesmo quando? É verdade. Quando é que engata? Já sei o que você vai dizer. Começa a acontecer depois mesmo. Depois do Carná. Na quarta-feira de cinzas é que começa. Então, hashtag só depois do carnaval. E aí já tem um monte de gente falando o que é que vai fazer depois do carnaval. Aí que começa, entendeu? Aí é que o ano começa. Então, hashtag só depois do carnaval. Participem aqui. Se a gente for pros TTs, os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Kit Morning Show, objeto de desejo, caneca e camiseta. Eu entendo com esse teu discurso, então, que aquelas resoluções que a gente falou no último programa... Tem um tempinho pra começar. De 2016, tem um tempinho pra começar. Não é de imediato, assim, pá! Sem ter essa desculpa. Depois do carnaval, né? Hashtag só depois do carnaval. Boa, vou aqui agora também no nosso WhatsApp anunciar a nossa enquete para você interagir e concorrer a esta canequinha que está em minhas mãos. Você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo, você pode concorrer a uma dessa e uma camiseta do Morning, participando pelo 11 931 7009. Hoje respondendo o seguinte, respondendo nada, vai, manda aí as suas os seus festejos de ano novo, vai, manda uma mensagem pra gente, diga se você pulou ondinhas, você comeu lentilha, guardou aquele dente de, como é que chama? Aquela semente de romã? Eu guardei, são 7 sementinhas. Sementes de romã. Tem que comer 12 uvas também. Sim, na virada. Você fez tudo. Tem que subir a escada comendo lentilha também pra ter mais dinheiro. Fiz isso. E a moedinha? Só onda que não deu porque infelizmente em São Paulo não abemos praia. E a moedinha de 1 centavo que põe na carteira pra dar grana no ano? Será? É a folha de louro na carteira. Folha Brasil. de louro? Também é bom. Tem nego guardando a rama inteira, né? De louro, né? Pra ver se dá uma ajuda aí. Bom, conta pra gente. 11 931 7009. Daqui a pouco a gente começa a ouvir e você concorre ao nosso kit, como eu falei, com a caneca e a camiseta. Pode curtir nossa página, vai lá no Facebook, tem sempre conteúdo extra, além do que acontece neste estúdio, neste cubo multicolorido. Bora pra frente, olha, eu adoraria começar esse ano de 2017, né, com, sei lá, uma boa notícia, com uma coisa boa, mas... infelizmente, essa tragédia em Campinas aí tem concentrado boa parte da nossa atenção. Para quem não sabe, o que aconteceu? Um homem armado e portando explosivos invadiu uma casa na cidade, onde um grupo de amigos e familiares comemorava ali a passagem do ano e matou a tiros a ex-mulher, o filho de apenas 8 anos e mais 10 pessoas.
Depois da chacina, ele tirou a própria vida. Ellen, vamos lá. O assassino... Bom dia, antes de mais nada. Feliz 2017 pra você. Buenas. Botamos fé nesse ano que começa, porque a gente é otimista, mas essa notícia aqui já entristece esse começo de 2017, quando o assassino Sidney Ramis de Araújo enviou mensagens antes de cometer o crime, nas quais ele fazia ameaça, explicava o seu plano premeditando, né, o que viria a acontecer. Quais são os detalhes, o que tem de novidade nisso? Se é que tem alguma novidade, Ellen? É um crime premeditado, né? A importância dessas cartas, dessas mensagens que ele escreveu endereçada ao filho, à ex-namorada, é mostrar que foi realmente premeditado este crime. Ponto. Aí daí pra frente, daí a divulgação dessas mensagens, e a gente até conversava antes de entrar no ar, eu questiono inclusive o quanto se deve ou não divulgar a mensagem de uma pessoa que, antes de mais nada, é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que tem sérios problemas e que a gente está numa sociedade que é doente, e que mensagens como a dele infelizmente, reverberam e muito, né? As doenças, as coisas que ele escreve ali acabam reverberando. Com certeza, muita gente que leu essa mensagem, em algum ponto, pode até, numa mente doente, concordar com coisas que ele escreveu ali. Mas a gente tem que lembrar em todo ponto que, gente, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa que premeditou um crime, que matou 12 pessoas, depois se matou, né? Matou o próprio filho, matou a ex-mulher, a mãe do filho, e matou outras 10 pessoas ali. Ele, então, tratou de premeditar esse crime. Ele disse: eu vou levar essa mulher, que ele usa um termo terrível para se referir à mãe do filho, né? Ele diz que ela é uma vadia e que todas as outras, e que muitas outras o são. Ele trata as mulheres dessa forma, porque ela teria tentado afastá-lo do filho, do convívio com o filho. Ele mostra uma revolta nessa tentativa de afastamento, e aí a gente vê que no processo judicial há toda uma questão muito delicada, porque ela o acusa de ter abusado sexualmente do filho. A justiça entendeu que não tinha provas firmes para dizer sobre este abuso. No entanto, havia realmente uma situação muito conflituosa, porque a justiça autoriza ali a visita dele sob supervisão. Ele só podia visitar o filho em domingos alternados, das 9 ao meio-dia, na casa dela, com ela por perto. Só poderia buscá-lo na escola, quem poderia buscar na escola a criança é ela. A criança relatava às professoras que odiava o pai e que tinha o intuito de matá-lo quando crescesse, matar o pai quando crescesse. Quer dizer, havia realmente uma situação muito conflituosa dentro dessa família, que a gente não tem como saber, a gente não tem como julgar que situação é essa, né? Todos esses relatos vieram à tona após essa tragédia, que professoras da criança percebiam, que vieram a relatar, que no processo judicial, né, os jornalistas foram lá cavocar e começaram a perceber que haviam esses relatos. Então a gente está falando aqui de uma família cuja relação é muito doentia, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente está falando desse caso e não dar mais voz a essa situação que já é demasiado triste, uma situação, uma virada de ano, numa festa de família, ele chega lá e mata a mãe do filho, o filho, a avó, todas as outras pessoas que estavam ali festejando, e dá fim à própria vida e escreve coisas absurdas que não dá pra gente dar o mínimo crédito, porque a gente está falando de uma mente que realmente é uma mente muito perturbada. O que dá pra gente pensar é o alerta. Quando uma pessoa começa a dar esses sinais de alerta, eu acho que aí é que a gente tem que pensar, quer dizer, a pessoa começa a dar o mínimo sinal de violência, o mínimo discurso de violência, né? De justiçamento, de é isso mesmo, a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que começar a ligar o cri-cri. Não eu lembro que na semana passada a gente teve uma discussão muito grande, né? E eu disse, olha, eu acho que a gente tem que pensar quando defende que os caras que mataram esse cara lá no metrô tem que pagar do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Tem que pagar conforme... Tem que pagar, óbvio. Mas conforme a justiça prevê. Por quê? Porque é isso, né? O justiçamento, ao fim e ao cabo, nos leva a uma violência muito radicalizada. O comentário do portal é aquela violência que passa do humano, né? É uma mente doentia que levou a uma tragédia como essa, e na carta ele coloca e expõe toda
a revolta pela privação em ver um filho. A carta dele é um comentário de portal, Assustador. né? A carta dele é aquele fala até comentário de de política, portal, né, é aquele comentário Ellen? de YouTube. Exato. Então, assim, por isso que é muito preocupante, gente. E aí as pessoas gostam muito de levar a coisa pro raso, pro senso comum, né? Ele diz na carta, não, porque no presídio vai ter direitos humanos. Gente, direitos humanos não defende bandido. Direitos humanos defende que todo mundo pague a sua conta conforme é previsto na justiça, nem mais nem menos, né? Não, e pague exatamente daquele jeito. Você é privado de liberdade. Agora, você não tem que... não é uma carnificina. Por quê? Porque quando a gente passa desse limite, quando a gente deixa de enxergar o outro como humano, começa a ser doente. Começa a dar margem para esse tipo de coisa. Então, o discurso dessa pessoa, quando você lê aquela carta, se você em algum ponto se identifica, liga o alerta, né? Liga o alerta, porque isso é um discurso doente, isso é um discurso triste, que no extremo leva a isso. E aí, no contraponto, eu quero trazer um documentário que eu assisti no fim de semana e deixar de dica para as pessoas, que é bem interessante, tem na Netflix, se chama The Altruism Revolution, a Revolução do Altruísmo, que é um documentário baseado em estudos super novos, assim, científicos, que fala que a cooperação e o altruísmo é que estão na essência do ser humano e não a disputa. É bem interessante, é uma outra forma da gente enxergar o mundo. A gente está vendo um mundo muito competitivo, um mundo muito destrutivo. Então é uma outra forma de olhar esse mundo. Eu acho que é mais interessante, e a gente fala tanto de coisa ruim, começar o ano olhando o mundo de um outro jeito, assim, porque é muito triste você ver esse discurso propagado e elevado à prática dessa forma, né? Vamos lá, girando o assunto, Paulinha, vamos aqui com as novidades em relação à morte do ídolo pop, o George Michael. Eu tinha até separado aqui a trilha pra gente falar sobre isso. Tem novidades aí, né, a respeito, né, do que poderia ter levado à morte. Essa história do namorado do cantor aí, aventar a possibilidade dele ter se matado, tudo. Até que ponto isso aí procede, Paula? Então, a gente, enfim, cruzou. Quem segue o namorado do George Michael no Twitter, o Fadi Fawaz, no Réveillon, aí na virada de ano, se deparou com alguns tweets um pouco estranhos, né? Como, por exemplo, ele dizia assim: a única coisa que George queria era morrer. Ele tentou várias vezes se matar e finalmente conseguiu. Nós nos amamos muito e ficamos juntos quase 24 horas por dia. Aí ele segue: não tenho certeza de quem é aquele amigo desagradável de George, mas eu estava em um relacionamento com George Michael até que eu o encontrei morto na cama. E continua, pra ser honesto, é um pouco assustador. Não, aí agora é o... é o que ele falou. O que ele falou? Ele já falou, se pronunciou a respeito disso. Disse que não foi ele, Edgar. Que ele acordou de manhã, depois do Réveillon, e percebeu que a conta dele tinha sido deletada do Twitter e ele não fez esses posts, de acordo com ele. Ah, entendi. De acordo com ele, foi um hacker. Alguém invadiu a conta dele, fez esses posts e depois deletou a conta do Twitter. É isso que ele falou. É estranho, mas pode ser, nunca se sabe. Já outro dia não entraram na conta da Sony Global e falaram que a Britney Spears estava morta? Esses sistemas o Bob Dylan não falou RIP Britney Spears. Né? Então pode acontecer. Agora, o que é estranho inclusive. É o que você imaginar, né? Na noite do Réveillon, bem uma hora emocional, né? Que as pessoas começam a repensar o ano. Às vezes, beberam um pouco, começam a escrever algo assim nas redes sociais que podem se arrepender, ou, enfim, sei lá, devagar, besteiras na internet, não sei. Agora, não dá pra gente saber, né, Edgar? Ele falou que não foi ele. Mas ele faz menção a uma outra pessoa. Mas ele fala nas no post mensagens, dele, mas se ele falou que não foi ele que escreveu, como é que a gente vai saber? E não é nada absurdo em se tratando do George Michael, né? Tinha todo um processo em relação a sucesso. E outra, um histórico a de gente drogas. Tá acostumado enfim, com isso, pode ser um ingrediente. Agora, segundo a BBC também, desde 2011, quando ele teve aquele problema de pneumonia, que foi submetido a uma traqueostomia, ele nunca teria se recuperado totalmente disso, associado a um problema de drogas, porque a princípio o que levou à morte foi uma parada cardíaca, que tá aí, enfim. É uma morte inexplicável, laudo, né? Mas não suspeita. Que não relaciona a drogas, por exemplo. E desde o começo, as pessoas que foram resgatar o corpo, né, já disseram que não tinha nenhum indício de nada, a princípio, aparentemente.
ele estava lá tranquilo, até que isso foi divulgado muito, morreu tranquilamente, no dia de Natal, tudo. É isso que eles falam, uma morte inexplicável, mas não suspeita. E aí esses posts, se você cruzou com esses posts aí de madrugada, de repente ficou assustado, enfim, muita gente também acabou publicando os prints, né? Porque uma vez publicado, Sim. nunca apagado, sempre tem alguém que printou. Mas o namorado disse que não foi ele e que, enfim, deve ter sido um hacker e que a conta dele, inclusive, foi deletada. Então, sei lá, Edgar, fica aí a dúvida, né? Mas, enfim, vai saber. Triste se foi isso, né? Mas espero que não. Vamos lá, agora 10 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Vamos conversar de política, né? Nosso primeiro papo sobre política nesse ano de 2017, em meio à maior crise financeira dos últimos anos. Prefeitos tomaram posse ontem, enfatizando em seus discursos a intenção ou a promessa até de cortar gastos. Foram os casos de Marcelo Crivella, no Rio, Alexandre Calil em Belo Horizonte, Rafael Greca em Curitiba também. Em São Paulo, o novo comandante da cidade não falou sobre o assunto na cerimônia em que assumiu o cargo. Mas em dezembro, o João Dória Júnior já havia anunciado algumas medidas nesse sentido. Repórter Fernando Martins está na Prefeitura de São Paulo e acompanha a manhã do novo prefeito. Ô, Fernando, qual foi a tua reação aí ao ver o prefeito João Dória vestido de gari, hein? Varrendo as ruas de São Paulo. Bom dia pra você. Bom dia, Edgar. Bom dia a toda a galera que tá ligada aí no Morning Show. Prazer falar com vocês. Já desejo um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes e a toda a equipe. Olha, a nossa reação foi de certo espanto, eu, os colegas da imprensa e também das pessoas que passavam ali pela região da Praça 14 Bis. Não só o prefeito João Dória, mas também seus secretários, todos vestidos de gari, trazendo a marca do programa Cidade Linda, né? Não é limpa, é linda mesmo, que é essa a ideia de João Dória, deixar a cidade de São Paulo linda, impecável, um brinco. Mais de 1.000 agentes participaram logo às 6 da manhã dessa ação. Foi bastante curioso ver o prefeito com a vassoura na mão, muitas selfies foram tiradas, né? Os próprios garis queriam tirar foto ao lado do prefeito João Dória e também do vice-prefeito Bruno Covas e dos secretários. Inclusive, logo às 6h10 da manhã, eu já estava ao lado do prefeito, ao vivo aqui na Jovem Pan, e ele mandou um recado pra gente dizendo que a gestão dele vai ser marcada por isso, trabalho, e muito cedo. Vamos ouvir. É o primeiro dia útil de mandato trabalhando, desde as 6 horas da manhã, com todos os secretários, todos os presidentes das empresas públicas municipais, estão aqui, todos vestidos de gari, numa demonstração de igualdade, de humildade e principalmente de dedicação para a população. Nós somos servidores públicos, temos que acordar cedo, trabalhar muito, colocar ordem na cidade. A ordem da limpeza começa hoje aqui, o cronograma vai para a periferia, como é que vai funcionar? Toda semana nós teremos um eixo da cidade, sem prejuízo do restante da cidade. Não é o fato de termos aqui um eixo com 1.291 pessoas trabalhando hoje, ontem, hoje e amanhã, que vamos deixar o restante da cidade. Toda a cidade ela vai ser melhor mantida, com a zeladoria mais eficiente. Mas os grandes eixos vão ser demonstrações claras de embelezamento, melhorias da cidade, principalmente na zeladoria urbana. E vamos à periferia também. O programa Cidade Linda começa do centro para a periferia, mas já nas próximas semanas iremos à Zona Sul e iremos à Zona Leste. Na Zona Sul, a Avenida Belmira Marinho, que é uma avenida muito importante, e também a Mateu Dele, na Zona Leste. E assim vamos seguindo durante todas as semanas, durante 4 anos. Acordar cedo todos os dias para trabalhar? Acordar cedo todos os dias, como que é o Marco Antônio Villa. Você viu, Fernando, que, olha, o tempo dirá, né, se essa ação, digamos, de marketing para chegando, endossando uma afirmação que ele fez durante grande parte da campanha de mudar a gestão, a zeladoria da cidade, deixar São Paulo mais limpa, só o tempo dirá se foi efetivamente valeu a pena isso ou se vai se transformar em algo que vai ser esquecido ou até, quem sabe, virar uma pataquada se os rumos não forem tomados como ele alardeou durante toda a sua campanha, né, Fernando? Exatamente. Inclusive, nesse primeiro ato, nessa limpeza ali na região da Praça 14 Bis, muita gente apoiando,
elogiando, tirando foto, incentivando, mas tem aquelas pessoas que estavam criticando. Não precisa de tudo isso, será que vai ficar só nesse discurso? Será que é só para ficar bem na foto, né, como a gente diz? Mas a questão é que só o tempo dirá. O que eu achei interessante, conversei com alguns prefeitos regionais, que é o novo nome do que era o antigo subprefeito, né? Tem na Sé, em Pinheiros, e por aí vai. O que acontece? O prefeito João Dória deu autonomia a esses subprefeitos, a esses novos subprefeitos, são os prefeitos regionais, para que possam fazer essas ações diretamente nas suas regiões. Em Pinheiros já vai ter, na Zona Oeste também alguns subprefeitos já começaram nos últimos 15 dias a se mobilizar antes mesmo da posse. A gente está vendo muita vontade de trabalhar e com foco na gestão, com foco na eficiência, com foco na redução de custo, na austeridade, para pôr a máquina para funcionar, como se a prefeitura e o município fosse uma empresa e que tem que gerar resultado. E esse resultado é serviço de qualidade para a população. É o que a gente tem visto por aqui, Edgar. Daqui a pouco, às 11 horas, daqui a pouquinho, aliás, desde as 7 da manhã, saindo de lá da Praça 14 Bis, o prefeito João Dória está reunido aqui no prédio da prefeitura com o seu secretariado para definir já as primeiras ações do novo mandato. E daqui a pouco, às 11 da manhã, como eu dizia, vai ser feita uma coletiva de imprensa onde esses atos, essas primeiras mudanças no município de São Paulo já vão ser anunciadas. Ô Fernando, importante a gente ressaltar aqui que a transição que já vinha aí sendo conduzida, digamos, com ares republicanos, né, foi efetivada ontem, né, na passagem oficial do bastão de Fernando Haddad para João Dória, onde trocaram elogios, né, mútuos, teve ali uma questão ali um pouco áspera, digamos, no processo que destacou com relação ao Mário Covas Neto ali, fazendo acusações com relação à presidência da Câmara dos Vereadores, que na mão de Milton Leite, que apoiaria a Constituição, que, né, deu aumento aos vereadores. O que você pode dizer para a gente a esse respeito? Pois é, durante toda a transição, o que nós pudemos verificar é que foi tudo muito tranquilo. Dória e Haddad disseram que são amigos de muito tempo e que a transição foi feita, como você disse, né, do modo mais republicano possível. Ontem, inclusive, no Teatro Municipal, onde eu fiquei para acompanhar a transmissão do cargo, houve muitos elogios, inclusive Fernando Haddad agradecendo o presente de João Dória, que era a gravata que ele estava usando, né? Disse que foi uma das gravatas mais bonitas que ele já ganhou, só não disse que era a mais bonita, senão as pessoas iam parar de presentear ele com gravatas. Mas o que acontece é isso. Durante a transição, durante a transmissão do cargo, muitos elogios. A briga, se é que nós podemos dizer dessa maneira, foi mais restrita a essa questão da disputa da presidência da Câmara, da mesa diretora. Eu conversei com o Mário Covas Neto na ocasião da diplomação e ele disse isso, que ia manter a candidatura dele, inclusive por respeito e por uma questão do partido, do próprio PSDB. Mas já estava ali dando ares de que ia levar para o Milton Leite mesmo a situação da vitória já seria dele. Mas ele não abriu mão e não abriria em nome do partido. Mas, segundo ele, se o prefeito prefere uma outra composição, nós vamos ver e vamos respeitar. Mas ele não abriu mão, Mário Covas Neto ficou ali firme até a votação de ontem. A expectativa é que ele governe com uma base aliada e com extrema maioria, né? Digamos que, na teoria, haverá uma facilidade em aprovar aí as suas decisões junto à Câmara dos Vereadores, porque a maioria é ampla, né, do prefeito. O que nós estamos observando para esse início de mandato é que o prefeito João Dória vai ter tranquilidade com suas ações na Câmara. Ele disse, inclusive, que por respeito ao Legislativo, pretende fazer visitas mensais à Câmara, o que é difícil, né? Os poderes ficam meio separados, mas ele disse que vai fazer visitas regulares, mensais, e tudo leva a crer que vai ter tranquilidade para passar suas matérias, para passar aquilo que a Prefeitura necessitar da Câmara. Fernando, para acabar aqui com o nosso papo, deixa eu te fazer uma pergunta bastante séria. Você acha que tem alguma chance de, a partir de agora, as roupas que os garis usam passarem a serem feitas pela Ralph Lauren ou pela Lacoste? Você sabe que é uma possibilidade, viu? Olha, seria interessante, né? São tecidos muito delicados, muito finos, só de coisa mais digamos, resistente. Então, mas precisa ser resistente, mas também ser fresco, porque, olha, o dia de hoje, por exemplo, tá um calor danado, né? Precisaria ter uma coisa melhor pensada, mas eu acredito que nós temos estilistas brasileiros que podem fazer isso com um preço mais acessível. Ô, Fernando, só pra... A gente falou aqui
aqui da agenda. Como é que tá a agenda do prefeito hoje? Ele fez essa ação com os garis no centro de São Paulo e agora que passos deve seguir João Dória nesse seu primeiro dia útil à frente da prefeitura da maior cidade da América Latina? Exato, a agenda começou às 6 da manhã com a participação no programa Cidade Linda lá na Praça 14 Bis. Às 6h30 ele conversou com a imprensa. 7 horas já começou o expediente aqui na prefeitura, como cobrado pelo professor Marco Antônio Villa. E depois, às 11, nós vamos ter essa coletiva para saber o que foi dessa conversa com os secretários. A partir daí, no período da tarde, são despachos internos. Tá certo. Tem uma mudança, só uma mudança. Foi para meio-dia a coletiva, porque a reunião do prefeito com os secretários vai demorar mais que o previsto. Tem muita coisa para fazer, pelo visto. Tá certo. Esse Fernando Martins, obrigado pelas tuas informações, Fernando. Bom trabalho. Um abraço. Agora, 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Você vê, prefeito promete arregaçar as mangas mesmo e meter bala no trabalho nesse primeiro dia útil do ano, né? Agora, vamos lá. 10h30, horário de Brasília. Ei, alô, 1, 2, 3. Pode mandar mensagens, tá? A gente tá aguardando aqui tua mensagem de final do ano novo. Conta pra gente como é que foi. Mande um vídeo teu no ano novo, contando aí como é que foi essa passagem. Foi entre os amigos? Foi entre os familiares? Foi com uma viagem incrível? Foi um perrengue danado? Foi um programa de índio? Conta pra gente, 11 931 17 1009. Estamos aguardando a tua mensagem em áudio ou em vídeo. A partir das 11 a gente ouve e você que mandar, concorre ao nosso kit com a caneca e a camiseta do Morning Show. Hashtag também, estamos aí para você interagir pelo Twitter, né? Hashtag só depois do carnaval. Em algum momento já estivemos aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil, mas a gente precisa de uma onda mais forte, remada mais potente, para engajar mais gente. Então estou contando com o seu tweet. Hashtag só depois do carnaval. Vai lá. Aqui no Twitter. Mas já tem prêmio, viu? Tá valendo Kit Morning Show. Beleza. Ok, vamos falar dessa história da Mariah, Paulinha. Que estamos falando aqui, né, de Ano Novo. Falamos de resoluções, agora estamos pedindo mensagens dos nossos ouvintes, né? Pra saber como é que foi o Réveillon deles e tal. Daqui a pouco a gente começa a ouvir. Mas olha só, vamos em frente com a Mariah Carey, que... O que deu errado, hein, Paulinha? Ela errou a letra, ela esqueceu. O que foi? Ela tava lá no Times Square, naquela 2016, festa de dando uma puxadinha de tapete final na Mariah Carey. Ela era uma das atrações principais do Ano Novo. A gente pode até ouvir o que aconteceu. Olha esse momento. Aqui tem, ó, vamos lá. Teoricamente, Mariah poderia estar cantando a música Emotions, mas não deu. Não deu certo. Algo aconteceu, Edgar. Ela largou o retorno, desencanou, começou a falar, sei lá, qualquer coisa. A gente pôde ver claramente que tinha algumas coisas gravadinhas, né? Aqueles agudos da música. Quebra-cristal. Eu não vou fazer, que eu não sei fazer, mas enfim. Tava tudo gravado pra ela fazer ali o lip sync, né, direitinho. Mas ela não conseguiu entrar na música. Não conseguiu mesmo. Olha, ó. Tá vendo? Isso tava tudo gravadinho. Bom, não entrou. E assim ela foi. Só animado. Tipo, meio deprê, né? 1 milhão de pessoas na Times Square pra contagem regressiva pro Ano Novo. Só minutos antes ali de descer uma bola de cristal que desce, faz a contagem regressiva. Ela ficou lá, gente, é isso aí. Que coisa. Tá muito bom. Não pode ficar melhor, sabe assim? Ficou um vácuo ali, não ficou? Ficou disfarçando. E agora tá a treta, tipo, o que será que aconteceu? Foi culpa da produtora do evento, que aliás é uma produtora bem famosa, é a Dick Clark Productions, é a mesma do American Music Awards, do Billboard Music Awards. Da Paula Fernandes, né? Bom, aí eu já não sei. A produção dela já alegou que foi uma falha técnica. Falou que foi culpa da produtora, que entregou, por exemplo, o retorno dela sem áudio, que o microfone tinha acabado a bateria minutos antes de subir no palco. Eles estão falando que foi a produtora. E a produtora falando, gente, qual é a vantagem nossa
em acontecer isso no show. É claro, foi um problema que aconteceu, mas a gente nunca que quis que a Mariah passasse por isso. E ela foi, agora vocês cantam então, porque é uma música conhecida, tá? Então vocês cantam, mas ficou meio total saia justa, porque embora os dançarinos tenham sido solidários a ela, pegaram ali, deu uma zoada na coreografia também, ela ficou né? de mau humor, ela tipo, só me desce aqui essa escada, tá bom. Tipo, porque acho que ela ia fazer piruetas, cantando assim, mais animada, né? Mas ela ficou Agora muito brava. a Mariah pode errar a letra que ela quiser, né? Porque sensacional. Você adorou, Vini? Só de eu estar ali e ver essa entrada dela, essa Você já ia dancinha, ter já gostado? valeria a noite. Ela de maiôzão, Já né, valeria a Vini? noite. Olha, e pelo menos ela foi super bem-humorada a respeito disso. Ela fez um post Entendi, no Vinícius. Twitter falando a famosa, tipo, isso, gente. acontece, digamos assim, shit happened seria em inglês. Coisas assim acontecem, é isso aí, bom ano novo, 2017, sabe assim? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, olha, sei lá, a assessora dela falou que até iria processar a produtora porque foi quase que um boicote à cantora. Enfim, ficam as fofocas. Mas essa grande imagem, 1 milhão de pessoas pra ver Mariah, infelizmente, não puderam, enfim, Ô, Edgar, engajar na canção. É Você isso. que já viu mais shows musicais do que o Vini tomou de cerveja de milho, o que aconteceu aí? Não, eu acredito que tenha sido uma falha técnica, porque as pessoas são muito cronometradas ali, a base entra, ela tem que estar no tempo certo, tem os ruídos também do áudio que pode não estar bom. Ela reclamou que sem o retorno, A pelo multidão, barulho da multidão, é. ela não conseguia ouvir a música. Mas a produtora falou que não, que ela Deu podia ruim. ouvir sim, porque tinha retorno físico fora o dela. Sei, os sites Sei lá, ali né? no Nunca palco e saberemos. tal. Vai saber, né? Mas o fato é que a gente considera, com o prestígio que esse programa tem, que a primeira mensagem enviada aqui pro nosso WhatsApp foi de Mariah Carey contando um pouco como foi o Réveillon dela, né? Aí com esse mico no Times Square. Mande também, 931-7009, a sua mensagem de ano novo. O que você fez aí de ano novo? Conta a história dessa virada de 2016 para 2017. Você tá brincando, mas chegou agora por vídeo. A Mariah mandou uma mensagem em vídeo, mas tá mudo o vídeo. Tá mudo. Olhou o áudio. Vamos lá, meus caros ouvintes. Vocês sabem que o nosso programa é todo organizado aqui dentro de um roteiro. Os assuntos vão sucedendo dentro de uma lógica, né? Eu tô contando isso porque não vi a hora da gente chegar nesse momento aqui especial pra tratar de um assunto que tá levando a gente à loucura. Eu vou confessar a vocês que fazia tempo que a gente não se sentia tão motivado a dizer algo. É o assunto do ano, É né? o assunto do ano. Este casal maravilhoso, a Baby, que tem 595 filhos, né? Casou com o Pepeu Gomes, tem a Nana Chara, a Sara Shiva, a Zabelê, Pedro Baby e tantos outros. E agora está num romance fantástico com o Casão. O Casagrande. Exatamente. Eles deram uma entrevista ontem no falar em programa Fantástico. da Globo, Vini. Por falar em Fantástico, que ontem numa espécie de TV Fama Gourmet, né, entrevistou aí o Casagrande e a Baby do Brasil, até porque, como você bem falou, Edgar, é o casal do momento, é o casal que nós queremos saber como se conheceram, o que estão vivendo, quais são os planos futuros, né? Então teve essa entrevista aí com a Renata Ceribelli e eles contaram primeiro que se conheceram depois daquele show, né, dos Novos Baianos, que retornaram Sim. em agosto. O Casagrande foi lá na primeira fileira e ele lembrou de algo que a Baby do Brasil falou pra ele há 20 anos atrás, que ela falou assim pra ele, ó, quando você encontrar Jesus, essa agonia toda vai passar, que era a agonia, né, que o Casão vivia com relação às drogas. E aí ele queria encontrar ela, foi até o camarim pra falar com ela, só que ela não estava, né? E aí ela ficou sabendo que ele queria falar com ela e falou e orou, né? Orou pedindo que os dois pudessem se encontrar. Aí, coincidentemente, Edgar, um médico do Casagrande, um dos médicos que ele faz terapia, é o mesmo médico da Baby do Brasil. E eles estavam comentando ali sobre o show. Ele falou, a Baby também é minha paciente. O casal, opa, então você vai ser o nosso Cupido, né? O nosso elo de ligação. E aí eles começaram
a se encontrar, começaram a jantar, mas aí não foi logo de cara, né, Edgar? Até porque a Baby do Brasil tem todas lá suas regras, né, de relacionamento. Então só após 3 meses de namoro é que aconteceu o primeiro beijo e o sexo ainda não rolou. Né, você lembra que quando eu dei a notícia aqui... não rolou. Não rolou, ela falou que a gente não tinha certeza, né? A gente... e não rola há 20 anos com o Baby do Brasil. Foi essa a declaração que ela deu. E o casão disse respeitar muito isso, viu, Edgar? Ela tem muito mais coisas interessantes do que a relação sexual. Ela é muito mais do que isso. A Bíblia é muito mais do que isso. Para mim é muito mais do que isso. Então, a relação sexual é um complemento de um contato com uma pessoa como ela, entendeu? Então, não está me preocupando isso, não está me incomodando uma situação como essa. Eu falei, nossa, esse cara não vai segurar essa, não vai aguentar amigos falando, todo mundo fazendo qualquer tipo de piada. Eu falei, será que esse cara tem essa personalidade? Mas será que ele segura essa onda? E pra minha surpresa, ele é mais casca-grossa do que eu pensei. Tipo assim, ele é mais maravilhoso do que eu pensei. Meu, nós amamos dele. Gente, o casão, assim, tão galanteador, esperando a hora certa. Eu amei. Lindos. Olha aí, que coisa bonita, né? Não é? E ele falou que ela ajudou ele muito na época das Olimpíadas, Edgar, porque tinha aquelas festas, né? E assim, ele tá hoje ainda se tratando, sempre, né? Porque ele falou aqui no programa, ele evita, né, de ir pra lugares onde, sei lá, de repente possa surgir uma situação em que ele beba, porque nem beber ele bebe. As tentações que e a Baby foi uma tacada de mestre do casão, porque ele conseguiu encontrar um amor, ele que pagava várias terapeutas pra acompanhá-lo, essas, né? Esses eventos pra ajudar ele, agora vai com a Baby. Agora tem uma grátis e que o ama de verdade, eles podem viver como um casal. Ed, você lembra que a gente falou, logo que essa notícia veio à tona, a gente falou um casal improvável, né? Porque ela é pastora e o casão veio aqui ao programa no ano passado e falou sobre a relação com o tinhoso Lúcifer, o demo. Tem até um trechinho aí que o Bruno vai soltar desse vídeo falando onde o casão relata a sua experiência com os demônios. O que representa essa caveira? Sympathy for the Devil? Exatamente. Assim, eu só mudei o pensamento, né? Do modo que eu vejo essa situação de religiosa ou espiritual e tal. Eu fui muito ligado, eu sou muito... tenho uma religiosidade muito grande, mas não tenho religião. Assim, eu sempre fui muito admirador de Lúcifer. Sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? Pesquisei, li livros, sabe? Comecei a pesquisar demônios mesmo, que me atraía por aquilo. Aleister Crowley. Exatamente, tenho vários livros dele, li várias coisas, li Bíblia Satânica. Então eu era muito louco em cima dessa situação. E sempre fui ligado à caveira, ligado a essas coisas. Então é uma marca, eu adoro caveira mesmo. Eu tinha um time de vários, chamava Veneno Show, o distintivo era uma caveira. E eu só mudei o modo de encarar essa situação. Eu acredito em Cristo hoje porque ele me ajudou. Eu tive uma situação com demônios mesmo, que eu me senti cercado e numa loucura muito forte, não sei se era alucinação ou não, que eu comecei a fazer uma oração, o Pai Nosso, e no meu ouvido veio assim: não adianta você fazer isso porque você não acredita. Você já falou várias vezes que não acredita. Me veio uma voz falando, me veio na minha cabeça isso. Eu falei, puta, ferrou, porque eu tô... é a minha última chance. Nessa daí, eu comecei a orar de novo, mas eu comecei a orar pedindo mesmo, que eu tava me sentindo cercado naquele momento. E pedi a presença de Cristo dentro da minha casa naquele momento, porque era a única coisa que eu sentia que ia me salvar. E de repente, eu senti a energia pesada, demoníaca, assim, se afastando. Eu falei, porra. Na sequência dos outros dias, eu fiz a mesma coisa. Inclusive com São Miguel Arcanjo também, que é um arcanjo que protege o ser humano do ataque demoníaco e tal. Eu comecei a fazer orações, procurei na internet, colocava ali a oração, e essa situação que estava muito pesada na minha casa, ela começou a diminuir, até ela sair definitivamente. E aí eu pensei assim, porra, o que eu faço agora, né? Aí eu resolvi assim, a minha admiração pela história de Lúcifer é a mesma. Eu acho um personagem fantástico.
tá? Mas a minha admiração por Cristo e a minha fé em Cristo, ela aumentou muito mais. Olha aí, tá vendo o Casão com a gente aqui no Morning Show? Já falado isso aqui, esse negócio depoimento é bom, dele. essa união. Né? E esse programa foi dia 7 de julho. Vamos fazer as contas? Dia 7 de julho, ele conheceu a Baby em agosto, no começo de agosto. Logo depois, a gente deu sorte pra ele, aquelas loucas. Vai ver que ela ouviu também esse depoimento dele aí. Falou, peraí, vou dar um help. Vou dar uma luz pro rapaz. Pode ser. Agora, Ed, esse é o casal do ano, né? Estamos combinados. Não sei, a não ser que você traga alguma coisa nova aí. Não, até que a gente seja surpreendido por algo mais. Esse foi o casal da esperança, né? Casal Começou da em esperança. 2016 e a gente torce, a gente acha que o amor pode vencer em 2017. É basicamente isso. Então vamos lá para os casais que sobreviveram a 2016 e chegam firmes e fortes em 2017. Por exemplo, Tiaguinho e Fernanda Souza. Eu amo. Ele, acho que esses são mais... ele cantor, vive em turnê. Ela, atriz e apresentadora do Multishow, trabalha bastante também. Então os dois acumulam funções e mesmo assim permanecem unidos. Eles são muito parecidos, eu gosto Um deles. casal legal. Eu gosto deles. Tiaguinho veio aqui, falou muito bem da Fernandinha. Sim. Vocês acham que continua... Por quê? Você tá agorando esse Eu não tô casal? agorando, eu tô Você acha que ele ia fazendo... falar mal? todo mundo. Ia falar Isso mal não da- tava, isso vir não aqui tava falar no mal. roteiro, não, hein? Você pegou isso aí só pra falar dos casais? Não, vamos ver. Pra mim, 2 anos e 3 meses dura mais. Quê? 2 anos e 3 meses. O que, o Tiaguinho é a menina? Tiaguinho e Fernanda Souza, mais 2 anos e 3 meses. Ai, que Tá bom, horror. casal. Você tá... É um bom casal. Para. O que é Aí, seu Você vidente? falaria isso na cara da Fernanda se ela viesse Claro, aqui? claro. Então quero Não tem ver. problema nenhum. Se ela tiver com ele ainda, né? E aí, tem outro casal. Que horror. Marina Rui Barbosa, esse mais recente. Marina Rui Barbosa e Xandinho Negrão, piloto de Stock Car. A Marina, ela tá Não sei. na mídia, né? Ela foi a Tá no auge, é a garota musa, é a propaganda Lolita, que mais é a gata. participou de propagandas esse ano. Sei não. E agora conheço com esse ele que é cara. piloto Você de Stock- conhece? Ele é piloto de Stock Ele Car. é de Campinas, fera o irmão dele também, o Neto, cara, é fera do automobilismo, era motoqueiro. Esse moleque com, sei lá, acho que 6 anos de idade já fazia motocross. Que louco. Vai lá, dizer, vai, segue, Qual segue. é a chance de dar Segue, certo? Né? Mínimas. Meu Aí, Deus, você tá agorando todos, vai. vamos lá. Do céu. Eu vou dizer qual que vai dar certo. O seu- Vou nem eu te vou falar dizer qual sobre vai minha dar vida certo. amorosa, senão O já seu era, com a hein? Cici vai dar certo? Que Cici? Ele erra o nome da namorada da pessoa toda vez. A Cici nunca deu A certo. Sussu vai dar certo, o seu? Vai dar certo, vai dar certo. Já tá dando. Sofia Abrão e Sérgio Malheiros. Ah, são demais. Você vai falar que Gosta também não vai dar Sofia certo? Abrão e Sérgio Malheiros. Casal global, né? Estão sempre A juntos. Sofia vai vir aqui, hein? A Sofia Dança posta dos várias Famosos. coisas legais, que ele faz surpresinhas pra ela. Eles estão Exatamente. sempre no mau amor. Você acha que não A vai Sofia Abrão tem muito fã, né? dar? Tem. Aí é um problema, realmente. Eu acho que... Meu Deus do Eu céu! acho que mais um Tem a aninho, ver. vai. Mais um ano. Sofia Abrão e Sérgio Malheiros tá legal. Agora o casal que vai bombar em 2017, que vai roubar a cena de Casagrande e Baby do Brasil. Amaral e Val Marchiori. Oi! Tá rolando? Olha lá. Gente! Ah, que demais! Passaram o ano novo juntos. Não são Gente. casal. Amaral e Val Não, mas Marchiori. ela é... Ah, eles têm a ver. Oi? Tem muito a ver. Mas eles estão não combinam? juntos? Não tem Tá, muito mas- a ver. Mas é casal? Não, não é. Ah, mas Não tem é a casal. ver. devia ser. Porque ela recentemente assumiu um namoro aí com um empresário italiano, né? Sim. Ah, mas devia ser. É meu Mas- primo. É o Piccoli, né? Isso. Mas quem sabe também não dá certo. E Mentira. aí ela assume com o Amaral, gente. Ia ser ué, por que demais, não? ia ser sensacional. Torceríamos O Amaral é por- um cara divertido. Ué, torceríamos por Ah, eles a gente pede também, pro ué. Vampeta intermediar e trazer os dois aqui. Boa Acho ideia. ótimo. Boa olha aí, ideia. Tá vendo? Ótimo. Agora, eu queria saber de quem que foi essa festa que reúne Amaral e Val Marchiori. Eclética. Do Vampeta. Sensacional. Óbvio. Olha, eu não sei se esse papo aí vai rolar, não vai rolar. Eu aqui aproveitei o momento pra falar da Baby, ouvindo altos sons dela. A gente ouviu Telúrica, agora com os Novos Baianos aqui, a Lunte, sonzeira com Baby. E eu vou aproveitar mais uma vez do assunto pra lançar a campanha aqui no Opinapan. Você pode baixar o aplicativo, se não tem ainda, é grátis, preenche um cadastro e interage com essas enquetes que a gente faz aqui no Morning Show, dando a sua opinião. Nessa esteira aí do que o Vini trouxe, do que a gente falou, do casal Baby Casão, eu vou perguntar o seguinte: que casal tem mais chance de dar certo
em 2018. Quero saber, conta pra gente qual é o casal que vai dar super certo de durar até o ano que vem, até 2018. A gente tem que formar um casal novo, ser? Vou lá para as alternativas. Vamos formar um casal novo? Vou dar as Então, alternativas. Já tem, vamos lá. Alternativa A, Neymar e Bruna Marquezine. Gosto. Esse aí não passa da primeira semana de janeiro. Não gosto. A alternativa B, o Casa Grande e a Baby, que a gente falou aqui. Vai bem. A alternativa C, internacional, Drake com a Jennifer Lopez. Tá rolando. Só no primeiro semestre. A alternativa D, amiga da Paulinha, Sabrina Sato e o Duda Nagli. Nossa, esses estão super, né? Onde um tá, o outro também tá. Tipo, a matéria mudou, sabe? Ocupa o mesmo espaço. E pra ficar em um que o Vini deu uma gorada aí, Thiaguinho e Fernanda Souza, Adoro. alternativa E. Conta pra gente qual casal que vai durar até 2018. Vai lá no Opinapan, interage e essa enquete a gente revela ao longo desta semana, esta primeira semana de 2016. Vamos agora com o noticiário internacional aqui no Morning Show. Ellen, no domingo foi também de tristeza. A gente já falou aqui no começo do programa da chacina na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Mas no domingo também foi de muito pesar na Turquia, né? Um ataque deixou dezenas de mortos numa casa noturna em Istambul. A pergunta para você é a seguinte: algum grupo já reivindicou a autoria desse atentado, desse massacre, Ellen? Já, Edgar. O Estado Islâmico reivindicou e agora, nessa segunda-feira, 8 pessoas foram detidas já. O Serviço de Inteligência da Turquia já deteve, então, essas 8 pessoas porque eles acreditam que tem muita semelhança entre esse ataque, que foi feito na festa de Réveillon, nessa boate em Istambul, na Turquia, e aquele que foi em junho do ano passado. Junho do ano passado, 45 pessoas morreram no aeroporto, lá na Turquia, e agora foram 39 pessoas mortas, quase 70 feridos. 700 pessoas estavam celebrando o Réveillon numa boate em Istambul, uma boate que é bastante seleta, né? Tinha muitos estrangeiros que estavam lá, muitos visitantes que estavam no local, quando uma pessoa pelo menos uma pessoa chegou lá, atirou no segurança e saiu disparando aleatoriamente e conseguiu fugir, né? E aí, agora hoje, nessa segunda-feira, então conseguiram prender 8 pessoas ligadas ao Estado Islâmico que reivindicou a autoria deste ataque. Quem deveria estar neste clube e acabou desistindo na última hora é a jogadora de vôlei Thaísa. Ela joga lá num time na Turquia, ela e o marido iriam para a festa. O marido dela postou no Twitter que na última hora ela desistiu de ir para lá celebrar e que ele ficou chateado com ela porque eles tinham combinado de sair, porque diz que lá eles não têm muita folga, treinam muito duramente. E aí ela disse, não tô muito afim e tal. No fim ele disse, olha, agora eu agradeço, né, que ela desistiu na última hora de não ter ido para essa festa. Mas enfim, o que a gente sabe até esse momento é que foi feito, o Serviço de Inteligência identificou muitas semelhanças entre esse ataque e aquele de junho, entre a forma de agir, entre a célula que agiu na boate e aquela que agiu também no aeroporto da Turquia, né? E agora, por isso mesmo, é que estão chegando a essas pessoas, essa ligação entre as pessoas que fizeram esse ataque terrível de 39 mortos, quase 70 feridos aí na virada de Réveillon, que era para ser uma festa. As investigações vão seguindo, né? E no primeiro momento o próprio governo turco segurou as informações para, segundo ele, não atrapalhar nas investigações, né? Justamente, até porque a pessoa que chegou lá atirando conseguiu escapar, né? E não sabia exatamente ao que era ligado, se era uma pessoa solitária, se era ligada ou se tinham mais pessoas por trás desse ataque, né? Mas o que a gente tem agora, então, é pelo menos 8 detidos nessa manhã de segunda-feira. Agora, 11h01, horário de Brasília. Olha, como é que tá a nossa hashtag aí, hein? Olha, a nossa está aqui, já esteve entre os TTs, então está valendo o prêmio, hashtag só depois do carnaval. Mas tem uma outra hash que tá em primeiro lugar aqui no Brasil e que me deixou intrigada. A hashtag é denunciem a conta da sandália. Aí eu fiquei, gente, do que essas pessoas estão falando, né? Aí eu fui lá, entrei na hashtag, tinha até uma sandália que tem o mesmo nome dessa cantora, dizendo, nós não temos nada a ver com Azaleia Banks, que é exatamente o objeto desta guerra virtual, digamos assim. Acontece que a Azaleia Banks é ela que monitora e, enfim, posta coisas nas redes sociais dela. E ontem no Facebook, enfim, nesse final de semana, ela vem postando
coisas do tipo: brasileiros anormais do terceiro mundo deveriam parar com o spam, onde usam o inglês de forma errada. É hilário ser chamada de Black Whore por brasileiros brancos. E aí, ela também postou uma coisinha assim: não sabia que tinha internet na favela. Gente, enfim, começou com esses pessoa? posts. Nos comentários, ela chega a se justificar, dizendo que os brasileiros são as pessoas que mais fazem spams e que postam comentários racistas na página dela, e que ela não é obrigada a aceitar isso, então que vai responder como ela bem quer. E aí os brasileiros, você sabe, gostam também de uma zoeira misturado com um comentáriozinho de internet, né, Edgar? Então tá todo mundo lá na página dela, retrucando, zoando, xingando também, né? Em inglês, em português, em inglês errado, em qualquer outro tipo de língua. E no Twitter estão pedindo isso, que é para denunciar a conta da Sandália, na verdade a conta da Azaleia Banks, denunciar a conta dela para ver se derruba. Enfim, né, Edgar, tá a maior briga aqui. Eu até entrei no perfil dela para ver o que é que as pessoas estão falando, enfim. Mas tem, assim, comentário com 900 likes, né? Quer dizer, pessoas apoiando alguém que tá dizendo: não fala assim, você já foi pro Brasil, quando você for pro Brasil não vai ser legal. Enfim, tem um monte de gente legal no Brasil, tem Carol Conká, tem Elza Soares, tem um monte de gente bacana e você tá generalizando. Olha, tá maior forfé. Mas você tá divulgando a hashtag dos outros? Hoje eu tô. E a nossa fora dos TTs. A nossa esteve nos TTs, então a gente já tá dando prêmio. Brincadeira, velho. Mas não pode falar de nenhuma outra? É notícia, não é? É só depois do carnaval. Você quer que a gente dê amanhã, pra gente dar atrasado da pena, como você faz muitas vezes? É isso que você quer? Tá me atacando agora, hein? Sei lá, é a arma que eu posso ter com você. Qual que é a nossa hashtag? A nossa hashtag é só depois do carnaval. Chamando vocês o brasileiro de vagabundo. Entender. Ai, meu Deus do céu, da pena. 2017, relaxa, filho. Ai, da pena, fica de boa aí, olha. Aliás, você, ouvinte do Morning Show, mandando mensagens pra cá, a nossa enquete hoje é sobre o Réveillon. Como é que foi? E aí, beleza? Pagou algum mico? Tomou uma ressaca danada? E aí? Contando a sua história pra gente, vamos ouvir. Tem aqui mensagens de áudio pra gente ouvir. E você que tá mandando, concorre ao nosso kit. Daqui a pouquinho eu vou sortear. Bom dia pra todo mundo aí do Morning Show. Feliz 2017. Eu sou o Marcos, sou caminhoneiro. E infelizmente essa virada de ano eu passei trabalhando e vou continuar trabalhando. Então se a minha hashtag fosse só depois do carnaval, seria minhas férias só depois do carnaval. Bom dia a todos aí e até a próxima. Bom dia, Morning Show! Bom dia! Aqui é o Francisco de Aparecido Norte, cara. Opa! E a nossa, como é que eu posso falar? Simpatia do ano foi comer o nhoque em cima da cadeira com a nota de 100 embaixo. Pra não fartar o dinheirinho nosso no ano inteiro. Mas beleza, muito obrigado a vocês aí, viu? Fique com Deus. Valeu, Francisco. Olá, Jovem Pan. Bom dia, aqui é o Jonathan de Blumenau, Santa Catarina. Minha virada de ano foi excelente com a minha esposa, Valquíria. Mandar um abraço para todo mundo aqui de Blumenau, Santa Catarina, Natal, onde é a cidade natal de minha esposa. Um abraço para todo mundo aí, para vocês aí do Morning Show. Um abraço, muito obrigado, valeu. Um abraço para Blumenau, meu, que nos dá muita audiência aí, o pessoal catarinense. Uma cidade linda, casinha de boneca, adoro. Adoro. Bom dia, pessoal do Morning Show, tudo belezinha? Aqui é o David de São José dos Campos. E a minha passagem de ano foi do jeito que ela tem que ser, né? Ao lado da família, ao lado da namorada, dos amigos. E num lugar onde não pegava nem celular. Então, que delícia. Prato cheio. De qualquer forma, foi uma passagem muito melhor que a dos passageiros do voo da American Airlines que ia para Nova York. É verdade. E por conta de atrasos e por conta de uma paciente que infelizmente passou mal, o pessoal parece que acabou passando a virada dentro do avião, sem comida e sem bebida, porque depois de horas e horas de atraso, né, não tinha nem mais o que servir
aos passageiros. O Davi, que passou aí ao relento, né, sem internet, sem nada, ele lembrou foram 2 os casos envolvendo inclusive aviões da American Airlines, não, né? esse eu não sabia. Eu Teve sabia da briga aquele do casal. Da briga do casal. Do casal, que bafo. A gente, pelo amor de Deus. E esse outro aí que teve a mulher que passou mal, enfim, eles saíram daqui, acho que do Rio ou de São Paulo, e pararam em Manaus pra mulher ser atendida, enfim. Aí os passageiros ficaram lá, acabou a comida do avião, né? Tinha uma manutenção também que tinha que ser feita, tinha um rolo danado. Pensou passar o Réveillon preso? Chega uma hora que o nego dá uma ligada deixa pra lá e vamos comemorar aqui, vamos assaltar a geladeira da aeromoça, fazer um drink, né? Olha, eu queria também mandar um abraço pra população santista. O que aconteceu? Que me abraçou neste Réveillon. Fui muito bem recebido. Assisti uma das melhores queimas de fogos Canal 1 ou Canal 2? Canal 1? Eu fui para o Canal 1, mas fui assistir a queima de fogos no Canal 2, que foi espetacular. Direto. Você não tava naquela do Mongaguá, não, que estourou na população, tudo? Não, né? Sou mais elitizado. Você passou onde, Edgar, capitão? No mar? Eu passei um Réveillon diferente de todos os anos. Como a gente ia trabalhar, o Réveillon era de fim de semana, fiquei em casa e no núcleo restrito da família. Foi incrível. Família. Sem bafafá. Família é o berço de tudo. É mesmo. Tá? É a campanha mais importante da rádio. Foi incrível. A gente teve chance de ficar juntos no nosso núcleo, pequeno núcleo, conversando e fazendo desejos bons para esse ano que chega. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, Vini, vamos conversar sobre um programa que agitou a televisão brasileira durante algum tempo e agora, né? Já era, né? Olha aí. Em qualquer esquina, na cobertura da laje ela está. É quem domina, porque tem a sina de ser popular. Alô, bateria arrebenta, todo mundo comenta. Olha lá. Nossa senhora, hein? Esquenta. Olha lá. Bateria arrebenta, todo mundo comenta. Todo mundo mais ou menos, né? Aliás, eu acho que a melhor coisa do programa é a vinheta de abertura. Você odeia o Esquenta? Eu não gosto do programa, ácido, hein? Vem cá, terminou ontem, o clima era de emoção. Foi. Regina mexe bem com essa coisa de trazer o povo pra dentro do programa dela. O samba da tônica sempre, a alegria de viver do brasileiro é a marca registrada do programa Esquenta. Isso você não pode negar. Não posso negar. Então. É um programa que abraçou a diversidade, a pluralidade, questões sociais, a luta contra o preconceito, contra o racismo. Ela quis levar essa discussão ali todos os domingos, e o samba, né, o carnaval, que esteve sempre muito presente nos programas aí da Regina Casé durante esses 5 anos de Esquenta. O primeiro programa que foi em janeiro de 2011, e a primeira entrevista da Regina Casé foi com o ex-presidente Lula. Ele tinha acabado de sair do seu mandato aí de 8 anos, e foi a primeira entrevista do Esquenta, que ontem, na sua última edição, o Edgar recebeu a Alcione, Arlindo Cruz e o Jorge... Então, aí recebeu, né? Arlindo Cruz, Mumuzinho, Nego do Borel, Xande dos Pilares, Arlindo... Quer dizer, os mesmos caras que estiveram sempre todos esses 5 anos. Não, Pepe e Neném não. Pepe e Neném também não. E aí a Regina terminou estes 5 anos, celebrando aí, então, o centenário do samba, e se emocionou realmente na despedida ali no final, com essa mensagem para o seu público, Edgar. O Esquenta nasceu do meu amor pelo samba, da minha gratidão pelo samba. Esse programa é filho do samba. O samba que ensinou a gente como fazer. Muita gente achava que isso era uma bagunça, que esse programa era só um programa de preto, pobre e favelado. Eu tenho o maior orgulho disso. Hoje é o primeiro dia do ano e é o último dia dessa temporada, ou talvez dessas temporadas. Ou quem sabe, o Esquenta está encerrando e virando outra coisa, outro programa, outro dia, outra hora. Isso a gente não sabe.
Já deu a deixa, né, Edgar? O Esquenta vai realmente virar outro programa. A marca do Esquenta... Mas aí ficou parecendo que ela não sabe de nada que vai rolar. Não sabe se o programa é o último do episódio da série. Foi só pra dar uma... É o último episódio de todas as séries. Se vai virar outra coisa. Ficou no ar aí. Não, ela já sabe. Você tá especulando. Vai ter um programa no ano que vem. Essa última temporada do Esquenta foi marcada pelas visitas da Regina Casé na casa de famílias, de pessoas que anônimos, são símbolos, né? Em suas comunidades, pessoas anônimas, e é isso que ela vai levar para esse novo programa dela na Globo, agora em 2017, vai ser um programa que vai ao ar durante a semana, não vai mais aos domingos. Então a Regina continua, o Esquenta para muitos, infelizmente termina, para outros, felizmente acaba. Agora, Vini, me responde o seguinte, se o programa... ajuda nesse debate sobre questões sociais, questões de gênero, algo tão importante no país em que a gente vive. Se fala de samba também, que é tradição no Brasil. Muito legal. Por que você não gosta dele? Qual que é o problema do programa? Eu particularmente não... Eu acho a edição do programa às vezes um pouco forçada demais. Eu acho a Regina... Casé forçada demais. Você tá triste, não pô. Você é um cara triste. O cara triste não gosta do programa. Tá de mal. Eu prefiro assistir o Geraldo Luiz, que é um cara que conta histórias do Brasil. Sei lá, cada um com seu programa. Roda o Brasil, sabe? Que tudo conta... bem. Tá bom. Normal. Também conta histórias de anônimos, com o jeito Geraldo Luiz de ser, que emociona. Eu prefiro. Você tá desgostoso. Tá desgostoso. Vamos ficar bem, vai. Então, vai. Vamos conversar aqui agora, Paulinha, que eu tenho um assunto pra tratar com você, né? Você vai conversar comigo? Claro, querido, vem. É o seguinte, O que é? Esqueceu a nota? Esqueci. No Réveillon o pessoal dá uma pirada, né? Às vezes acontece. Fica meio malucão e tal. Eu quero saber essa história aí do Mount Lee, né? O Mount Lee em Los Angeles e tem aquele famoso outdoor ali, aquele cérebro letreiro de Hollywood, que trocaram pra Hollywood, que em inglês quer dizer ganja, maconha, marihuana. Pois é. Foi um cara lá, escalou na virada, subiu ele fez uma morrinho, afirmação, um ativismo verde. Pegou uma escadinha que tem escondidinha, subiu lá, levou um canvas assim, mudou as letras O pra letra E. Na verdade, essa cobertura que ele fez, se você ver bem de perto, era um canvas, um tinha o paz e amor e o outro um coração, entendeu? Oh. Ainda era uma coisa meio hippie. E aí virou Hollywood. Né? Por que, Edgar? Quem instigou esta pessoa a fazer isso? Qual foi a ideia? Burrica. A própria weed. Exatamente. Foi a própria maconha. Porque a Califórnia, em novembro, eles votaram lá na Califórnia, a população, e aprovou a Proposição 64, que libera o uso recreativo da maconha no estado. Então, acredita-se E o uso medicinal já rolava há anos, né? Isso tenha sido, assim, nessa vibe, tipo, 2017 legalize. Mas não é a primeira vez que isso acontece, Edgar. Sabia disso? Em 76, um estudante de arte chamado Daniel Finegood fez exatamente a mesma coisa. Comprou $50 em tecido de cortina, escalou lá um monte e também fez a sua intervenção, transformando em Hollywood. Era um trabalho de escola, tirou nota 10, não sei qual foi a nota, mas parece que foi uma intervenção meio artística na época para comemorar a mudança que aconteceu na Califórnia, porque a posse de maconha, de uma pequena quantidade de maconha, foi mudada de crime para delito, né? Com liberação mediante apagamento de fiança, enfim, eles amenizaram ali a história da posse da maconha, e aí, nessa vibe, ele foi lá e pôs Hollywood. Já fizeram também Holy, de sagrado, Hollywood, quando o Papa passou por lá. Mas agora já tá Hollywood normal, viu? Se você é turista, tá ouvindo o Morning Show, tava afim de tirar uma foto do Hollywood, já tiraram, já tá tudo certo, já voltou a ser Hollywood, enfim, é isso, Edgar. O que as pessoas não fazem, sei lá. Pra quê também? Não sei. Mas fato é que virou notícia, tá aí a foto pra vocês. Boa, agora 11h22, horário de Brasília. Fechar o programa de hoje, olha, aqui com uma notícia que deu o que falar. É uma peleja virtual, digamos assim, entre os jogadores Tony Cross e o Ronaldo o Fenômeno. O que pegou aí, Vini? Conta pros nossos ouvintes. Tem que ligar o microfone. Ô Ed, depois do 7-1,
em Minas, né, no Mineirão. Nas redes sociais, toda vez que acontece alguma coisa ruim aqui no Brasil, o pessoal fala, todo dia um 7x1, né? Todo dia um 7x1. Virou chacota geral. E fica essa marca do 7x1, não tem como, porque realmente foi uma humilhação dos alemães sobre os brasileiros, né? E aí, Toni Kroos, meio alemão, hoje jogador aí do Real Madrid, resolveu relembrar este momento em forma de data, né? Feliz 2017, trocando ali o 1 pela bandeira do Brasil e o 7 pela bandeira da Alemanha. Bem bolado, Feliz hein? 2017, o 7x1 ali estampado. E aí os brasileiros, obviamente, ficaram revoltados com o Toni Kroos, com essa piadinha, né? Ele até escreveu, olha, gente... Foi boa a piada, Não me pô. entenda mal, é apenas uma piada. Eu achei realmente que foi legal, mas aí... É ruim pra gente, mas foi boa, foi boa. Exato, mas aí nós temos quem? Ronaldo, né? O fenômeno. Ronaldo tá aí ou não? Nazário, não. Tá aí? Não tá, não. Não? E aí, o Ronaldo deu troco no Toni Kroos, colocando também na rede social dele, feliz 2017, só que aí trocando o 2 pela bandeira do Brasil e o 0 pela bandeira da Alemanha, relembrando a final, né, de 2002, onde o Brasil se tornou pentacampeão, um 2x0, 2 gols do Ronaldo na ocasião, dando troco no Toni Kroos, também fazendo uma piadinha. Eu acho que foi legal do Toni Kroos, foi legal do Ronaldo. Eu também achei. E essas piadinhas tinham que ter mais, né? Tinham que ter mais essas brincadeiras na internet, né, Edgar? Depois eles não trocaram mensagens? Não. Não? Não teve uma onda de respeito? O Toni Kroos tal, retweetou o que o Ronaldo colocou. Ah, então num clima de brincadeira. Totalmente. Claro. Agora, é ruim quem leva isso daí teve alguém que pegou ofensa, mal. Não sei né? se foi o Dani Alves, que talvez tenha retrucado Dani ali. Alves, será? Algum Não, jogador. Marcelo, lembrei. Marcelo, isso. Foi, o Marcelo não gostou. Isso. Eu acho que é bobagem, né? Pediu respeito e tal. Coisa assim, bobagem. sem espírito esportivo nenhum. Tinha que ter. Foi ótima, foi a evitado sacada do 7x1, Toni né? Kroos. Foi bela sacada e boa resposta também do Ronaldo. Né? Coincidência aí dos 2x0. E o futebol vive disso, né, cara? Não pode fazer uma brincadeira. Não, Arthur, você tá enganado. O futebol vive de gols. Vocês estão de brincadeira, pô. Qual que foi o jogo mais marcante do Guarani, Edgar? Aquele resultado que você fala... Campeonato, pô. Você lembra? Qual? 1978, Campeonato Brasileiro, pô. Em cima do São Paulo? Palmeiras. Ah, do Palmeiras. Então faz uma piadinha na internet careca. com isso daí, vai. Já fazem. Aí o Mauro Betti te responde. Não faz não, porque o futebol vive de gols. Vive de gols. Vamos lá, vamos pro ganhador. Você que participou, atenção, porque agora é o sorteio do nosso kit com essa caneca aqui e a camiseta do Morning Show. Olha, você que tá vendo a gente pelo YouTube, é essa canequinha aqui, ó, que o ganhador vai receber em casa, certo? E mais a camiseta do programa. Vini, quem leva? Quem leva o hoje? Francisco de Aparecida do Norte. Francisco de Aparecida leva a nossa caneca e ganha os aplausos da plateia. Boa. E aí, esse negócio de Twitter, estivemos nos TTs, saímos Entrou nos pros TTs, TTs, tem que dar prêmio, não é isso? Então vai ter prêmio hoje aqui, o Kit Morning Show vai pra Odara Amarante. Aqui no Twitter. Odara Hip, né? Um nome hip. Odara participa muito do Morning Show e hoje, finalmente, hein, Odara, ganhou seu kit. Odara é um nome que você não sabe se é feminino ou masculino, né? Ele pode ser tanto um quanto o outro, né? O Odara aí, no caso, é uma menina? É uma menina. É uma menina? É uma menina, é sim. Beleza. Já falei com ela aqui no Twitter. Parabéns, amanhã teremos mais uma hashtag pra você ganhar prêmio aqui no Morning Show. E aí a gente fecha mais uma edição do Morning. Um beijo, Ellen. Um beijo, Paulinha. Tchau. Valeu, Vini. Valeu, Ed. Arcon, o que teremos amanhã, então? Ronaldo, fenômeno? Ele mesmo. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.